o nosso ilustre presidente. E estão dizendo, o doutor Rodolfo é advogado, presidente da 238, vamos falar 238, oitava subseção, Nossa Senhora do Ó, e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB e mestre em Direito Previdenciário pela PUC. Então, nós vamos hoje dar início a essa, tenho certeza que nós vamos ter informações importantes sobre esse tema polêmico e tão importante que é a prática previdenciária. Todo mundo enxerga aí bem? Tá. Eu já conversei também aqui e vai ficar disponível esses slides e tudo que eu for apresentar aqui para vocês, para que vocês depois peçam para o Departamento de Cultura. Aí eu não sei como funciona, mas depois a gente pode descobrir. Eu deixo aqui disponível para que vocês copiem, inclusive se quiser agora também está à disposição. Bom, ontem eu estava conversando, a gente fez um programa rápido para a TV Cultura, que foi ao ar no Jornal da Cultura ontem, falando justamente sobre algumas mudanças que nós estamos a verificar que o governo quer fazer. Então, está saindo noticiado toda hora na mídia que o governo tenta, de todas as formas, fazer reformas e reformas na Previdência Social. E o Rodrigo, que era o repórter da Cultura que estava comigo ontem, realmente questionou. Essas reformas, elas buscam o quê? Elas buscam, primeiro, uma economia para o governo, um ajuste de contas, ou ela busca a justiça social, entregar o direito àqueles que procuram o INSS ou que procuram a Previdência? Eu não sabia nem como responder ele diretamente, mas eu tentei fazer alguma análise da seguinte forma. É óbvio que a gente verifica hoje a Previdência pagando muitos benefícios. E paga não porque ela paga porque ela tem que pagar, uma vez que as pessoas pagaram e contribuíram para a Previdência Social. E aí ele também me perguntava, mas e aquele déficit que tem lá de bilhões que dizem? Eu falo, olha, esse déficit não é só da Previdência. Primeira coisa que tem que ficar claro, esse déficit ele é de um sistema chamado Seguridade Social, que é onde a gente vai entrar aqui para que a gente possa traçar um roteiro de raciocínio lógico e aí entender como funciona esse sistema. Então, nós temos a Seguridade Social, que ela tem o objetivo de amparar as necessidades, o risco de determinadas pessoas. Um risco que a gente verifica, por exemplo, é a invalidez. O outro, a idade avançada. O outro, a maternidade. São riscos que vão acontecendo na vida do ser humano e a Seguridade Social ela vai amparar esses riscos. Dentro da Seguridade Social, então vejam, é um sistema como a Seguridade Social e dentro dela ela tem 3 ramificações, assim eu denomino. Ela tem a saúde, a previdência e a assistência. Vejam, eu até coloco aqui que em tese pode-se dizer que a previdência fornece benefícios, a saúde serviços e a assistência os dois. Só a título de exemplo, qual é um benefício, por exemplo, que a previdência fornece? Aí vamos falar, tem aqui a aposentadoria por idade. Esse é um benefício. Qual é um serviço que a saúde fornece? O SAMU, quando está resgatando alguém, é a saúde que está servindo a população através de um serviço. E a assistência, ela consegue fazer as duas coisas. A título também de exemplo, para que a gente comece a ilustrar e desenhar isso na nossa mente, para que não esqueçamos mais, nós temos o LOAS, que todo mundo, ou quem não ouviu, é a Lei Orgânica da Assistência Social, que na verdade o benefício não chama nem LOAS, ele chama Benefício de Prestação Continuadas, mais conhecido como LOAS. Isso é um benefício que a assistência paga, e ela também, por fornecer ambos, ela tem um tipo de serviço. Vocês já ouviram falar no CRAS, ou no CREAS, que é aqueles sistemas que a prefeitura anota o nome das pessoas, faz um cadastro para que aquelas pessoas tenham um direcionamento, ou psicológico, ou de arte. Isso é um serviço que a assistência presta. Por isso que eu defendo, em tese, que a Previdência ela é fornecedora de benefícios, a saúde de serviços e a assistência a ambos. Bom, todo o esquema, todo o esqueleto de Seguridade Social, ele está previsto na Constituição Federal. Então, a gente verifica lá na Constituição, o artigo 201, o 196 e o 203, que está previsto constitucionalmente isso.
E olha que legal, somente a Previdência exige uma contribuição direta. Ou seja, para que eu receba qualquer tipo de benefício previdenciário, prestem bem atenção, de benefício previdenciário, eu preciso contribuir com a Previdência. Eu preciso pagar algum tipo de contribuição. E os demais não. Mais uma vez, vou utilizar o serviço do SAMU. A gente está aqui na Praça da Sé, vai atravessar para ir para o João Mendes e é atropelado. Eu não paguei uma contribuição para o SAMU diretamente, mas se precisar do serviço, ele vai me atender. Diferentemente de que se eu nunca tivesse pago qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de previdência do INSS, eu nunca paguei um carnezinho como autônomo ou como empregado, registrado em carteira, e aí eu sofro um acidente. Eu vou recorrer ao benefício, por exemplo, do auxílio-doença. Ele vai ser negado porque eu não tenho contribuição. Ou uma mulher grávida que também não pagou a previdência social dela, vai requerer o salário maternidade. Ela não pode. Então, praticamente a diferença está na contribuição direta ou não entre previdência, saúde e assistência. Aí vocês podem perguntar, mas Rodolfo, por que você fica insistindo nisso e a gente já entendeu? Porque esse conceito estrutural ele vai estar presente sempre para quem quer iniciar a vida no direito previdenciário. É muito importante que não tire isso da mente, sempre vá trabalhar com essa questão bem organizada. Essa é a organização, como já falei, então tudo previsto na Constituição Federal de 88, e aí eu falando automaticamente da Previdência, eu trago algumas contribuições aqui sociais para que a gente possa fazer essa estrutura e ao final chegar naquela prática que nós queremos, naquela prática que nós pensamos. Até porque no site da Ordem, eles colocaram lá que eu traria aqui maneiras de não enricar, mas quase, com a Previdência Social. Vejam, como a gente verifica essas contribuições, e aqui é importante para quem faz ou quer fazer a contribuição de empresa, ou contribuição, ou fazer parecer. Eu tenho feito muito parecer de pessoas que querem começar a pagar e não sabem como. Então a gente tem que ter uma noçãozinha de quem paga. Eu digo noção pequena, uma noção básica para depois aprofundar. Então hoje o sistema da Previdência Social ou da Seguridade Social, ele é financiado através de contribuições sociais. Essas contribuições das empresas, quem é registrado aqui, só para eu ter uma ideia, em carteira? Então pouca gente. Automaticamente, como é que é o nome da senhora aí? Nancy, a senhora tem um desconto automático. Mesmo que a senhora não queira pagar, a senhora é obrigada. E todo mês a senhora fica com raiva, provavelmente. Nossa, mas está descontando R$300, R$200, R$400. Eu não quero. Mas a gente vai perceber a importância disso. Empregado doméstico. E agora tem um sistema novo chamado E-Social. Para quem tem empregado doméstico ou para quem quer auxiliar quem tem esse tipo de empregado, tem que conhecer um pouquinho do E-Social. Está dando trabalho, mas está sendo bem interessante. Depois facilita muito a vida, tá? Só para um parênteses, só sobre um pouquinho sobre o E-Social. Não é esse o tema, mas eu acho que convém aqui dizer. O E-Social é um sistema que o governo fez para que a gente possa contribuir de maneira mais efetiva, inclusive recolher fundo de garantia e auxílio e o seguro acidente do trabalho para o empregado doméstico, que até então não tinha. Então, o empregador, o patrão, ele entra no site do E-Social, se cadastra e depois cadastra os empregados que ele tem. 1, 2, 3, 10, quantos ele tiver. E aí, todo mês, ele vai naquele site e até o dia 7 de cada mês ele lança aquela guia. Ele emite a guia através de um sistema. Até aí, não é muito difícil. Talvez ele seja só um pouquinho complicado de se entender, mas depois que você consegue entender, não tem mais erro. O problema parte depois que eu tive esses dias e recebi 2 ligações lá no escritório de que o patrão ou o empregador queria demitir esse empregado. E o E-Social ainda não tem a aba ou o link de desligar o funcionário. Ou seja, o governo criou um mecanismo que cobra, mas não criou um mecanismo para que você demita aquele funcionário. E com a crise, automaticamente começou-se a ter muitas demissões. E o que a gente faz, né? A gente fica numa situação muito complexa. Você não consegue demitir.
esse funcionário pelo sistema. Então você tem que agir em duas formas. Só para que, se acontecer alguma coisa com vocês, vocês vão ter uma noção. Primeiro, você vai no site da Caixa Econômica Federal, gera um FGTS de desligamento, e depois você volta no E-Social e vai gerar todos os meses, até que o sistema do E-Social habilite essa aba desligamento, que aquele seu funcionário recebeu 0 de salários. Todo mês você tem que gerar aquela guia, mesmo sem ter mais um empregado. Bom, voltando aqui. Os trabalhadores, né? Associações esportivas, e aí a gente tem time de futebol que infelizmente não paga, receita sobre o lucro e loterias. Então, praticamente, isso é o que financia essa Seguridade Social. Prestem bem atenção, eu estou falando isso é o que financia a Seguridade Social e não a Previdência. Olha que legal, saúde, todo mundo sabe, ela é garantida a todos, independentemente de contribuição. O SUS, eu mesmo, em que pese tenha convênio, eu tenho o cartão do SUS. Porque se um dia eu precisar, eu já estou cadastrado. E aí, uma dica que eu acho que vale muito a pena, principalmente nos casos em que nós estamos pleiteando uma pensão por morte. Quando a gente vai cadastrar no cartão do SUS, e eu fiz esse teste, por 2 motivos. Primeiro, para ficar cadastrado, e segundo, para que se ocorresse algum problema eu tinha lá, eu cadastrei que eu era casado. E aí, você pode, inclusive, dar o nome de sua esposa. Imaginemos que eu não fosse casado no civil, papel, que a gente chama. Mas eu vou lá e declaro, eu vivo em união estável com a Karina, que é minha esposa. E aí, eu venho a falecer, eu vou isolar, mas eu venho a falecer, e ela está desesperada porque não tínhamos nada que comprovava a nossa união estável para ela receber a pensão por morte. Porque agora, além de comprovar a união estável, você tem que comprovar que essa união tem um lapso de pelo menos 2 anos. Antigamente não tinha tempo, agora tem. Lá no SUS você vai ter o cadastro se você tiver feito. Então eu já utilizei isso uma única vez, deu certo. Mas vocês podem utilizar quando vocês não acham nenhum tipo de prova. O SUS vai ter o cadastro, você pode ir lá e imprimir esse cadastro e vai aparecer lá, companheiro, e você dá o nome do companheiro. O que não pode é você falar, companheiro, por exemplo, Karina tal, companheiro, Maria tal, ter várias companheiras, é uma só. Porque hoje em dia a gente tem que a gente vai colocando, como é cadastro único, não tem muito. Mas eu já vi isso também que acontece, você faz um cadastro na Casas Bahia, e eu tenho orientado muita gente a fazer isso, vai lá e cadastra que você tem uma companheira, aí ele cadastra, aí ele vai lá no Magazine Luiza e faz com a outra, então aí não sabe quem é a companheira verdadeira. Assistência social, ela visa proteger quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Eu coloquei como exemplo o LOAS, mas queria trazer um outro que está muito na moda, infelizmente, que é a microcefalia. Nós estamos ouvindo falar todo dia do Zika vírus. Rolou um boato agora que até criança de 7 anos pegava, mas ontem foi desmentido pelo Oswaldo Cruz. Mas a gente está verificando que essas crianças que estão nascendo com a microcefalia, se a família tiver a carência e for comprovado essa carência, aquelas regras do benefício do LOAS, ela vai receber esse benefício mensal, que é 1/4 do salário mínimo, e ter uma doença que incapacita para o trabalho ou ter 65 anos de idade. Então, um tipo de doença que foi agora colocada dentro desse benefício é a microcefalia. Então, a gente talvez a gente possa até pensar assim, já é um novo tipo, é o mesmo benefício, mas um novo tipo de doença que até então não se tinha conhecimento, né? E não só esse tipo, eu já vi diversos benefícios de prestação continuada sendo pago para quem, por exemplo, tem alguma deficiência mental e não conseguiu se desenvolver, né? Para o idoso é mais tranquilo, você mostra o RG, tem 65 anos, passa. Mas para quem tem a doença, depende de uma perícia, depende de um laudo médico. E a microcefalia está sendo agora aceita para que ajude essas mães que estão dando à luz a essas crianças com esse problema de saúde. Então também a gente aqui já fica atento, porque provavelmente essa pessoa vai tentar esse benefício, não vai conseguir, o que é normal, em que pese eles alertem, divulguem que é deferido o benefício, não conseguem, você, como advogado, vai ter que entrar com uma ação. E aí a Previdência Social
tá? Que vai garantir o recebimento de um benefício. Eu aqui divido ela em dois tipos, o regime público e o regime privado. Como regime público, eu subdivido em mais dois. Nós temos o RGPS, que é aquele do INSS, é o Regime Geral da Previdência Social, e aquele dos servidores públicos, o federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. E fora do regime público temos o regime privado, que seria de bancos e empresas. Aí você tem o aberto e o fechado, tá? Qual é um regime, por exemplo, de previdência privada aberto? De banco. Você está andando em qualquer rua, você vê um banco, você entra dentro desse banco, e aí o funcionário ele quer te vender uma previdência. Não, o senhor faz uma previdência para o seu filho, faz isso. Essa é uma previdência aberta. Qualquer um pode fazer, independentemente de quem seja essa pessoa. E tem aqueles fechados, que também são privados, de empresas ou de categorias, né? Então você tem uma empresa X que tem uma previdência, por exemplo, a Petrobras, né? Não sei porque me veio a Petrobras na cabeça, mas a Petrobras, a previdência da Petrobras. Ou a OAB-Prev, que também aí é de categoria, não é de empresa, mas é a categoria dos advogados, tem a OAB-Prev, tem essa previdência. Se eu não for advogado, eu não posso adquirir a OAB-Prev. Se eu não for funcionário da Petrobras, eu não posso adquirir a previdência da Petrobras. Então, essas são privadas, mas fechadas para aquela determinada categoria e não aberta. E o RGPS, como já falei. Bom, vamos aqui a algumas dicas, que é o que a gente está buscando hoje. Como eu questionei no começo, e pude perceber que a grande maioria de vocês quer ingressar na área do direito previdenciário. E eu também comentei, conversava com alguns colegas que estão saindo de áreas. Esses dias um criminalista, que já atuava há bastante tempo, ele falou, nossa, eu não estou conseguindo mais fazer direito criminal, eu estou achando ruim, às vezes não estão me pagando e tal, quero entrar para direito previdenciário. Ele entrou e está fazendo benefício, faz 1, 2, 3, só que o atendimento dele é diferente. Muitas vezes o atendimento do direito previdenciário é que vai fazer você ser um advogado que tenha sucesso no direito previdenciário ou que não tenha sucesso, né? Tá aqui o doutor Américo, aqui, que eu acabei de ver lá no fundo. De vez em quando a gente se encontra lá no escritório e eu tento passar justamente essa questão. É o atendimento que diferencia o advogado previdenciário dos demais ramos do direito. E eu coloco como tópico, como atendimento ao cliente. Depois, o cliente previdenciário, ele é diferente. Ele é diferente não porque ele é pobre. Muitos dizem isso. Ah, mas quem faz direito previdenciário trabalha só com pobre, não é legal. Eu acho que não vale a pena, porque enche o saco, porque às vezes fala errado e eu fico nervoso. Não, não ligo para isso. E o doutor Américo sabe disso, que ele vai no meu escritório, a gente tem um escritório próximo, a gente conversa. O atendimento é diferente em que sentido? Por exemplo, no meu escritório tem que ter café e bolacha. E agora, esses dias, teve um pouco de doce que o doutor Américo levou. Então tá lá, doutor Américo. O senhor deixou uns docinhos, umas balinhas, eu deixei lá. Eu não tinha, eu deixei. Por que é diferenciado? Porque o advogado, o cliente de direito previdenciário, ele é, eu vou colocar entre aspas, ele é um pouco carente. Ele é aquela pessoa que já tem uma idade, e muitas vezes as pessoas da família dele não querem dar a atenção que ele merece. Ou ele é aquela pessoa que tem um problema de saúde e não quer comentar com as pessoas, porque talvez tenha vergonha, e ele vai, e não tem jeito, ele vai desabafar com o advogado de direito previdenciário. E você, como advogado em direito previdenciário, que é o que a maioria aqui está querendo ser, está querendo atuar, tem que ter ciência disso. Se você não concorda com isso, não adianta ser advogado em direito previdenciário. Todos os meus clientes que vão ao escritório, eles querem não só deixar o caso, mas querem tomar café, comer uma bolachinha, bater papo, falar com meu pai, falar com meu vizinho, conversar. E a gente perde muito tempo nisso. Mas é aquele tempo que a gente não perde à toa. A gente está investindo naquele cliente. Dou exemplos aqui de clientes que foram lá com um caso simples e me trouxeram mais de 10 retornos. Porque o direito previdenciário ele propaga de uma maneira incrível. É só você conseguir um benefício que ninguém conseguiu, ou que ir rápido de maneira efetiva, que aquela pessoa
ela consiga o benefício, que ela vai trazer 10 pessoas no seu escritório. Tenho certeza disso. E você não precisa, e aí muitos falam, mas você precisa pagar. Não, não precisa pagar nada. Não é esse negócio que a gente vê lá na trabalhista, que tem um cara advogado trabalhista. Não, não precisa. Ele traz porque ele gosta e porque ele confia em você e porque você o ouviu. E é isso que ele busca. Então, como eu tratei aqui no começo e pus lá no site da Ordem, são dicas práticas de como eu vou fazer o meu escritório ficar bom. Não que esteja ruim, mas ele pode melhorar. E ele melhora no atendimento. É simples, vai lá, faz um cafezinho, uma bolachinha. Depois, os documentos necessários. Isso é muito importante. Eu vejo um defeito muito grande no atendimento inicial, principalmente, porque muitas vezes, e aí eu vou dizer a realidade nossa, a gente não tem secretária muitas vezes. Muitas vezes a gente é o escritório inteiro. Sou eu que compro o papel higiênico, eu que compro a água, eu que tenho que pagar a conta de luz, eu que tenho que ir ao banco. O doutor Helenay sabe disso. Eu que estou lá na OAB também assinando documento, a gente fica correndo o dia inteiro. Muitas vezes a gente tem até aquela chamada, tocou no escritório, não veio para o meu celular, cai na secretária, tem gente que tem aquele sistema de recados que atende, a gente sabe a realidade de todo mundo. E aí esse cliente vem ao seu escritório e você não tem uma relação dos documentos que ele precisa levar. E quando eu digo que você não tem, e você tem que passar a ter, a partir de hoje, é para que ele não volte com documento faltante, porque se você perde tempo nisso, você está perdendo tempo de fazer aquele benefício ser mais rápido e de ser o melhor advogado em direito previdenciário aqui da região. Tá? São Paulo é grande, tem muita gente precisando, o tipo de serviço de direito previdenciário ainda é muito, muito necessário, pouca gente faz bem, muita gente faz, mas pouca gente faz bem, e uma relaçãozinha simples mata esse problema. De tanto eu pedir, eu decorei, e além de decorar, eu escrevi e tenho impresso do lado da minha mesa. E quando eu não acho, porque alguém pegou, eu imprimo outro e ponho lá. E entrego para o cliente. Eu deixo um na minha mesa e entrego para que ele volte com aquela documentação. Se vocês quiserem anotar, eu vou falar. O cliente, isso você pode pedir antes da primeira reunião ou no dia da primeira reunião. Tá? Muitas vezes eu peço antes para que ele já traga isso. Mas quando ele às vezes está meio desconfiado de ir e tal, eu peço depois. E aí eu vou falar o porquê, o que a gente pode fazer também. Então é o CNIS, que é CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. CNIS, C-N-I-S. São documentos que você vai pedir para o cliente. Tá? Não entendi. O CNIS completo. Dentro do CNIS completo que a senhora fala, ela vem um negócio chamado relação de salário de contribuição. Tá? Porque vai constar lá qual é o salário que aquele segurado contribui para a Previdência. Então, a relação de salário de contribuição. Esses dois documentos, o CNIS e a relação de salário, todo segurado tem, sem exceção. Todo segurado tem. Então, se ele chegar lá e falar, a não ser que ele nunca pagou, aí não tem. Mas é porque ele não é segurado. Ou ele é segurado e não tem contribuição. Aí a gente tem que fazer uma coisa diferente, que é cadastrar ele, levar, corrigir. Mas nós estamos falando da pessoa que tem. Além disso, se o caso desse seu cliente não for uma concessão, for, por exemplo, uma revisão ou uma análise de cálculo, eu acrescento nessa mesma lista outros documentos e escrevo ao lado. Por exemplo, do CNIS eu abro um parênteses e escrevo assim, todo segurado tem, e fecho. Bem simples, bem objetivo e até repetitivo. Relação de salário, todo segurado tem. Eu coloco entre parênteses. Aí eu coloco lá INFBEM, que é informações do benefício. INFBEN. INFBEM. Aí eu coloco assim, somente quem já recebeu o benefício. E pergunto para ele, o senhor já recebeu alguma coisa do INSS? Tem que falar assim, desse jeito. Se perguntar se ele já recebeu algum benefício previdenciário, às vezes ele não entende e não entende mesmo. CONBAS, que é os dados da concessão básica. CONBAS. CONBAS. Também, somente quem já recebeu o benefício. A gente chama de histórico de crédito, SCRE. História de crédito, é inicial de histórico e de crédito, CRE. Também somente quem recebeu o benefício. Tem um que chama REVSIT, que é REVSIT, que seria assim, a situação de revisão. E muitas vezes aparece lá, revisão do artigo 29, tem direito? Foi feita? Não. Tem direito? Não, não. Tem direito? Sim, sim. Para que a gente saiba.
Tá? E se ele já recebeu algum tipo de perícia médica, ou recebeu algum tipo de auxílio-doença, eu peço um histórico médico, que é o ISMED. IS de histórico, MED de médico. Para quê? Para que a gente possa saber qual é o parecer daquele médico, se ele está com a condição de trabalho ou não. Além disso, para quem já teve benefício, e eu vou colocar sempre, no caso de pessoas que já tiveram benefício, você tem a cópia do processo administrativo. É muito importante essa cópia, porque essa cópia vai te dar segurança para que você faça a análise por completo daquele processo. E aí eu coloco também, entre aspas, agendar pelo 135 ou pelo site www.mpas.gov.br ou www.previdencia.gov.br. Doutor, legal, mas como é que eu vou fazer como é que eu vou ganhar dinheiro, que é o que a gente quer? Como é que eu vou conseguir alavancar meu escritório? Eu vou dar o exemplo que eu fiz. Eu pedi essa documentação numa lista, numa folha sulfite, dividia ao meio e entregava para o cliente. E falava, o senhor me traz isso e vem. Muito cliente fala assim, olha, eu não consigo fazer a busca desse documento, eu não tenho tempo, eu trabalho, obrigado, viu? Eu trabalho o dia inteiro. Aí eu falava assim, então eu vou buscar. E eu ia buscar sem cobrar nada. Aí eu ficava na fila, e vocês sabem como é o INSS, ainda mais agora depois da greve. Ontem eu fui, estava uma loucura. 1 hora, 2 horas na fila. Eu olhava para o lado, tinha gente levando livro para ler. Às vezes começava e terminava no mesmo dia. E eu lá parado, usava a bateria do celular, acabava, você entrava no WhatsApp, aí você aproveita para falar com todo mundo. Até quem não quer falar, você fala, oi, tudo bem, como é que você está? Para a hora passar. E voltava para o escritório sem ganhar nada. Aí eu mudei isso. Eu mudei isso e expliquei para o cliente. E eu falo isso até hoje. Eu atendi esses dias uma cliente, uma enfermeira, e falei para ela assim, olha, ela chama Priscila. Falei, Priscila, você pode ir sozinha, não tem custo nenhum. Eu falo isso, a gente tem que ser bem honesto. Eu acho que a relação do advogado e do cliente é a confiança, a transparência e a honestidade. E a ética, né? Que falta lá em cima na política, mas tudo bem, outro assunto. E eu falei para a Priscila, Priscila, é o seguinte, você pode ir sozinha e buscar essa documentação, ou você pode pedir para o meu escritório ir. Se o meu escritório for, eu cobro. Ela, quanto que é? Eu falei, R$300. Ela falou assim, eu estou de férias, eu vou. Eu falei, ótimo, você me traz. Eu não acho ruim, eu acho até bom. Ela me ajuda. Tem cliente que não pode pagar R$300. A gente sabe disso, a gente sabe que a situação é difícil. Aí eu falo, então 300 em 3 de 100. Tá bom, não tem problema, às vezes o cliente paga. É melhor você receber 100 por mês do que nada. E mais, como é que esse cliente paga? Também aí talvez em outra dica muito interessante que eu tenho feito e tem me ajudado até a controlar finanças do meu escritório. Porque como falei para vocês, eu sei como é o escritório nosso. Não é aqueles escritórios que a gente vê na televisão ou em Suits, no programa do norte-americano. Não é. É diferente. Eu fui lá na Caixa Econômica Federal e fiz um sistema de boletos. Eu emito o boleto. Pode. O Código de Ética não proíbe. E divido em 3 parcelas. E o boleto, toda vez eu entro lá de 15 em 15 dias e puxo o retorno e vejo se aquela pessoa pagou. Quem não pagou, eu ligo. Olha, o boleto venceu aqui, a Caixa me avisou. E aí tem juros e multa. Mas, doutor, eu esqueci, você pode emitir? Você emite até sem juros e sem multa. Mas isso traz um controle. Quer dizer, é mais uma dica aí que a gente tem que fazer, porque é difícil, às vezes, controlar quando você tem um número grande de clientes e você já não sabe mais quem vai pagar ou como vai pagar. Mas eu fiz esses dias uma palestra em Conchas. E quando eu falei R$300 lá, que é a realidade nossa aqui, eles falaram, nossa, doutor, R$300 lá aqui não dá nunca. Eu falei, então cobra 50. Sabe por que você vai cobrar 50? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você vai juntar 10 desse tipo de serviço. E aí você vai ganhar na quantidade. Porque quando você for ao INSS buscar esses documentos, com uma única senha você consegue pegar todos esses documentos. Em que pese algumas agências, e para quem vai começar a trabalhar, sabe que é difícil você trabalhar nessas agências da Previdência Social. Mas o Conselho Federal tem uma ordem lá de cima, um mandado de segurança, tem foi concedida a segurança para que você não pegue senha, não precise agendar. Tá funcionando. Pelo menos eu consegui uma vez, só usei uma vez até agora. O Brasil inteiro, está no Conselho Federal. Teve também, teve também aqui por São Paulo pela Comissão de Prerrogativas.
teve aqui, pela Prerrogativas e Direitos Previdenciários, que é o Dr. Carlos, não sei se vocês conhecem ele lá do Legale, Carlos Gouveia. Ele conseguiu também, junto à OAB. O que aconteceu? E aí ele até falou, eles se reuniram lá, sem comunicar ao OAB, o Ministério Público, junto com a Justiça, com o juiz, e cassaram a segurança. Está em recurso ainda. Tenho fé que nós vamos conseguir ganhar para continuar utilizando. E, além disso, tem alguns institutos, por exemplo, o IAPE, que é o Instituto dos Advogados de Direito Previdenciário, que também tem essa segurança. Agora eles estão criando casos no IAPE. Eu faço parte do IAPE também. Então, agora estão criando casos, falando assim, olha, quem é do IAPE só tem direito para quem filiou antes da ordem. Para quem filiou depois, não. Então, eles vão criando um mecanismo para dificultar a nossa ação. E por quê? Porque está incomodando o governo federal. Porque eles não pagavam muitos benefícios. E não pagavam por um motivo simples. Eu vou dar o caso do meu avô. Meu avô, em 2004, tentou se aposentar e não conseguiu. Eu era estagiário. Eu formei no dezembro de 2004. Em 2005, dezembro de 2004, em 2005, eu comecei a advogar. E meu avô chegou e falou assim, Rodolfo, estava junto com meu tio, tudo, falando assim, Rodolfo, eu não aposentei. Eu falei, o senhor vai recorrer, né? Porque se ele está estagiário, você já quer processo. Você fala, nossa, vou querer processo. Ele falou, não, a moça do INSS falou, está falado, eles conhecem tudo, a gente que não conhece. E aí a gente recorreu. E meu avô falava assim, eu vou morrer e não vou receber. Meu pai fala a mesma coisa até hoje, que ele está em revisão dele. Eu vou morrer e não vou receber. Só que o meu avô, hoje, completou agora 90 anos, no dia 24 de janeiro, e está recebendo desde 2005, 2006. Ele teve liminar, depois em 2008, definitivo. Está recebendo. A pessoa não morre e recebe, pode ter certeza. Mas a gente tem que lutar, não pode desistir. Mas voltando ao que eu estava dizendo. Então você tem um Conselho Federal, que está valendo essa ordem, para o Brasil inteiro. Muitas vezes é difícil de você conseguir valer. Mas aí se você tiver algum problema, você tem que se valer das prerrogativas. Hoje, sobre a batuta do Dr. Cid Vieira, filho, que é filho do Cid Vieira, que foi presidente da ordem na época do regime militar, que criou a Comissão das Prerrogativas. Você tem, inclusive, o WhatsApp de prerrogativas. Foi lançado agora no dia 25 de janeiro, numa reunião que nós tivemos, todos os presidentes de subseção. Ele lançou isso como novidade, vai ter o WhatsApp de prerrogativas. E se a segurança não lhe for concedida com essa decisão do Conselho Federal, você tem que utilizar. Rodolfo, mas dá muito trabalho. Se você não quiser trabalhar, você não pode ser advogado previdenciarista. A nossa missão é justamente fazer isso. E aí, voltando ao assunto, eu cobro até hoje. E aí eu falei em conchas, esses dias foram mais de 10, eu falei 10, mas foram mais. A R$300 você ganhou R$3.000. Aí você fala, nossa, mas R$3.000 não é muito, eu queria ganhar mais. Pô, mas R$3.000 já tá bom, só para você ir no INSS levantar essa documentação que qualquer pessoa pode levantar, eu acho ótimo. Uma por 300 eu já acho bom. Né? Vamos imaginar, você está trabalhando naquele sistema timesheet, que eles chamam por hora, eu vou ganhar R$300 e eu vou ficar lá 2 horas. É maravilhoso, só precisa a gente começar a utilizar. Né? E se você utilizar com essa ordem, inclusive, você vai inclusive mais rápido. Você vai lá, não precisa agendar e tira 10 quinis de uma vez. Aceito. E se não aceitar, a senhora tem que usar as prerrogativas. A ordem do mandado de segurança do Conselho Federal tem que aceitar. Como é que é o nome da senhora? Sandra, olha o que eu vou falar para a senhora, dona Sandra. A senhora que me ligou, não foi? Não? Teve alguém que me ligou que falou. Está aqui a pessoa que me ligou ou não? Não chegou ainda. Me ligou antes. O que eu vou dar de dica para a senhora? Eu estou com 33 anos de idade. E aí, quando eu me formei, eu tinha 22, 23. Estava dos 22 passando para 23. Foi muito novo. Graças a Deus, meu pai é advogado, eu tive essa sorte de ter ele advogando, então tive sorte de entrar cedo na faculdade e terminar cedo. Eu digo sorte porque foi muito bom. E escolhi a profissão certa que eu queria. E vou dizer o porquê logo mais. Eu chegava no INSS brigando. Sempre cheguei. Tanto que o pessoal falava, já chegou briguento. Era meu instinto, chegar lá realmente bravo. O senhor também? Então, chegava brigando. Aí eu percebi a mudar. Em vez de brigar, eu fiz amizade com todas as agências. Hoje eu tenho alguns gerentes de agência no meu WhatsApp. E já mandei assim, tá muito cheia a agência? Não vou não. Aí ele responde, hoje está bombando. Então eu falo, então nem vou. Para eu ajudar a facilitar o trabalho dele.
Não é que ele tem que ajudar a facilitar o meu, não. Ele tem que fazer o que eu vou pedir, porque ele é funcionário público e está lá para fazer. Então, hoje eu chego dessa maneira. Eu parei de brigar, eu vi que não adiantava, mas eu chego com firmeza. Sabe quando a senhora vai despachar? Esses dias eu fui despachar um processo aqui no TRF e é dificílimo despachar lá. Ninguém quer atender. Você passa por 5 salas para chegar até o juiz ou até o desembargador. É incrível. E aí, muitas vezes, é o próprio cartorário que despacha para você. Fala, doutor, ele não despacha esse tipo de petição, não atende, ou está fazendo imposto de renda. O dia que eu fiquei mais bravo foi o dia que ele estava fazendo imposto de renda em pleno expediente. Aí, eu, de maneira educada, mais firme, eu falei, não, mas ele tem que me atender. Isso é uma prerrogativa minha. Isso está no estatuto, está em lei federal. Está na 8.906. Está no artigo 7º. Ah, mas eu não sei onde está isso. Vem aqui e pede. Aqui o Departamento de Cultura e Eventos tem um estatuto, você pode vir aqui e pedir e ficar. A Helena sabe, lá na OAB, quando a gente faz entrega de carteira, a gente dá um estatuto. A gente fala dessa questão. Agora, é difícil? É óbvio que é difícil, porque se for fácil, talvez a gente não teria tanto agradecimento por fazer isso e não daria tanto valor. É muito difícil você fazer valer as prerrogativas porque as pessoas confundem prerrogativas com privilégios. E não é a mesma coisa, são coisas distintas. Então, quando eu vou ao INSS, eu vou sim educado, eu tento conhecer o gerente. Eu, às vezes, marco uma reunião com o gerente, muitas vezes ele não aceita, mas eu tento marcar, falar, olha, eu tenho um escritório aqui perto, eu venho muito nessa agência. Eu queria ver qual que é o melhor horário para não atrapalhar, porque eu vejo que o fluxo é muito grande, tem pessoas necessitadas. São dicas que eu tento passar para que você tenha uma boa convivência. Mas antes não, eu fazia igual o senhor que fez assim, eu também. Como é que é o nome do senhor que fez isso assim? Igual o senhor Mário. Eu chegava lá e falava assim, olha, você tem que me atender, eu quero pegar aí, eu quero um quinis, eu quero a relação de salário. Ah, é um por senha. Ah, mas eu quero uma senha só, a senhora tem que se vira. Eu não faço mais. Eu aprendi de apanhando muito. Então, para a gente não apanhar, eu estou aqui para dizer isso. Não briguem, mas exijam os seus direitos. Para despachar no TRF é a mesma coisa, é complicadíssimo. Mas você tem que falar, mas eu quero despachar, eu quero conversar com o juiz, ele tem que me atender. Então marca um horário, agora, sei lá, daqui 10 minutos, eu vou tomar um café e volto. Como é que o juiz não está? Na freguesia do Euler, nós sabe, não tinha juiz. Você vai despachar, você não acha, porque o fórum é digital, o juiz é digital, é virtual. Até um dia que eu cheguei lá, e não é porque eu estou na presidência da OAB lá, não. Eu cheguei lá e falei assim, eu queria falar... Pelo contrário, é pior, porque todos os meus clientes de justiça gratuita são indeferidos, porque eles falam que eu sou advogado presidente da OAB e ganho mais. E não é. Não tem nem salário. Para que vocês saibam, todos os dirigentes de OAB não ganham salário. Mas vamos voltar ao tema, senão a gente entra num discurso político. Eu utilizo dessa forma. Eu cheguei esses dias no Fórum Nacional, fui despachar, também não tinha juiz. Eu falei, então liga para ele, porque eu precisava despachar. Aí eles ligaram. Aí ela despachou. Online, mas despachou. Eu falei com ela, falei, olha, doutora, está acontecendo isso. Ela falou, doutor, dá uma olhadinha que eu já vou despachar. Ela despachou. Indeferiu a segurança, mas tudo bem, mas despachou. Aí você recorre. A senhora está entendendo? Então é isso que eu acho que a gente tem que fazer, sempre com educação, com ética, com respeito, mas nunca sem conhecimento. O professor Carlos, lá no Legal, ele faz um exemplo que eu acho fantástico. Você chega assim, eu vim despachar. Taca a petição na mesa. Aí o juiz fala, mas o senhor está querendo isso aqui ou isso aqui? Aí você fala, agora, eu não sei o que eu quero. Aí você sai com o rabinho entre as pernas. Porque você não sabe nem o que você está pedindo. E isso eu vejo que acontece todos os dias. Então, antes de ir, a gente precisa analisar essa questão, o que eu quero, como eu vou fazer para poder chegar. Perfeito? Bom, os documentos necessários vocês anotaram. Uma das outras dicas que eu queria falar é essa. Olha, comecem a cobrar para fazer isso. R$50, R$100, mas cobrem. Juntem 10, não espera muito tempo. Vou juntar 10 em 10 meses. Aí o primeiro já foi para outro advogado. Mas juntem 10 naquela semaninha, naquele mês, vão lá e faz todos. Eu não consegui juntar 10. Faz um. Você ganhou, sei lá, R$100, R$300, você consegue pegar. Rodolfo, eu não quero ficar na fila. Tudo bem, você pode contratar um estagiário para fazer só esse serviço. Você vai cobrar 300, você fala assim, olha, eu te dou R$150, você faz esse serviço para mim, põe ele na procuração específica para esse fim e pede para ele trazer. Eu já utilizei isso uma vez. Às vezes você não quer sair do seu escritório, ele ganhou um pouco, você ganhou um pouco, todo mundo saiu feliz. E ainda você vai ter o processo. E a escolha do procedimento, que é essa questão que eu estou te falando aqui. Então você escolhe, eu vou lá buscar, eu não vou buscar, eu vou entrar com ação judicial e a gente já vê mais para frente. Muito importante aqui no direito previdenciário, contrato de honorários.
E aí eu dou 2 diquinhas rápidas, práticas. Eu quero ser bem prático. Se eu estiver muito cansativo ou fugindo um pouco, vocês me alertem aí, porque às vezes eu falo demais. Contrato de honorários é importantíssimo ter, mesmo no direito previdenciário. Talvez até mais no direito previdenciário. Por quê? Porque as pessoas que vão te pagar, muitas vezes, o doutor Américo sabe, não tem dinheiro, doutor Américo. E a gente divide em parcelas. Hoje eu faço no meu escritório uma maneira de cobrança que a gente viu lá nas primeiras turmas do Legale, lá nas primeiras turmas da PUC, quando eu estava fazendo lá. Como é que eu vou cobrar de alguém que não tem nada, por exemplo? A pessoa já está esperando, sei lá, 1 ano para sair o benefício, ou está tentando há 6 meses, ou está em auxílio-doença com uma necessidade extrema. Eu ainda vou cobrar os 3 primeiros benefícios, ela vai ficar mais 3 meses sem receber, ou vou cobrar os 4 primeiros benefícios, ela vai ficar mais 4 meses sem receber. Então, nós optamos lá no escritório por fazer de maneira distinta. Eu cobro, às vezes, para fazer esse procedimento. Eu digo às vezes porque tem vezes que eu não consigo cobrar quando é um auxílio-doença e a pessoa está sem receber nada. E aí eu cobro ao final, ou quando ele vai receber, 30% dos 12 primeiros benefícios. Dá quase 4 benefícios. E divido em até 12 vezes. Nem todas eu divido em 12. Eu divido em até 12. Então, eu falo, no meu contrato eu coloco assim, o cliente pagará, o contratante pagará ao contratado o equivalente a 30% dos 12 primeiros benefícios, ponto. E aí eu negocio com a pessoa, você quer dividir em 12, você quer dividir em 6, você quer pagar à vista, mas é o equivalente a 30% dos 12 primeiros benefícios. Eu gosto muito de dividir em 12, não vejo problema nenhum. E por um motivo simples, que talvez é uma outra coisa interessante que eu pude perceber que dá certo no meu escritório. A fidelização durante 1 ano do cliente. A gente nunca quer contrato de fidelização. Então a gente liga na operadora de telefone e a gente fala assim, só vou mudar se não tiver fidelização, porque se eu quiser mudar, eu mudo a hora que quer. Mas a gente também não muda, a gente só ameaça, fala, vou mudar, mas não muda. Só que quando eu fidelizo o cliente previdenciário comigo esse 1 ano que ele está pagando, e aí eu faço algumas técnicas que têm funcionado, no sentido de ele lembrar de mim sempre. Eu acho que tem um ditado que só é lembrado quem é visto. Ele precisa me ver sempre. Esse cliente precisa saber que eu sou advogado dele. Mesmo que ele precisa saber quando ele vai pagar o carnezinho. Ele lê lá, pô, o Hammer é advogado, ó, que legal, estou pagando. Putz, graças a Deus, meu benefício saiu, eu vou pagar com gosto. Eu falo assim para ele. Talvez dicas de marketing, né? A gente pode até colocar como marketing previdenciário. Eu falo, o senhor paga na lotérica. Aí na lotérica tem um motivo, porque o custo do boleto para mim é mais barato. Se ele pagar no banco X, que não é a Caixa, eu perco mais no boleto. Também é pouquinho, mas é só uma questão de... Se ele pagar na Caixa Econômica Federal, eu perco um pouquinho. Se pagar na lotérica, não perde quase nada. Acho que é R$ 1,60 que eu perco. É muito barato. Por isso que vale a pena o boleto. E ele ainda me informa quem não paga. O senhor paga na lotérica, o senhor faz a fezinha. Se o senhor ganhar, ainda o senhor dá uma parte da fezinha. Eu tenho feito isso. Ele vai pagar tão feliz... Nunca ninguém ganhou, ou se ganhou não voltou para me dar. Mas eu consigo fidelizar o cliente, por isso que eu divido. Contrato de honorários importante. A cobrança, eu já falei. Valores iniciais, êxito e tutela antecipada. Valor inicial, algumas ações eu cobro para entrar, tá? Não são todas também, como eu disse. Como eu disse na questão, por exemplo, do auxílio-doença, que às vezes a pessoa não tem. Esse dia chegou um rapaz lá no meu escritório, que ele perdeu um dedo. Ele perdeu um dedo da mão esquerda, o dedo indicador. Ele está sem trabalhar um bom tempo já e não tem assim, dinheiro para nada. Falei, não, o senhor traz a documentação, eu vou fazer a ação do senhor. Porém, no final eu vou cobrar uma taxinha a mais. Além dos 30% dos benefícios, eu cobro essa taxa que eu cobraria no inicial. Ele falou, não, sem problema nenhum, se o senhor ganhar, e se o senhor não ganhar? Se eu não ganhar, eu não vou cobrar nada. Eu entrei aquele contrato que a gente chama de êxito. Não gosto muito de fazer, mas ainda faço. Tem advogados hoje que fazem direito previdenciário que não fazem mais isso. Por quê? Porque conseguiu ter tanto cliente, graças a Deus, e isso é bom, que ele não faz mais. Quem queria perguntar, a senhora? Um momentinho só. Eu pediria, é o seguinte, que a direção da casa não permite que interrompa para perguntas, porque está sendo gravado. Então, nós vamos deixar para o momento próprio, quando nós abriremos, então, espaço para o debate. Por enquanto, vamos aguardar a exposição do palestrante. Depois abriremos espaço para os debates. Por favor. Tá bom. Desculpa, eu não sabia nem que estava sendo gravado, nem me arrumei. Então, valores iniciais,
Nesse sentido, às vezes eu cobro, e eu cobro também baratinho, já cobrei R$ 150 para entrar, já cobrei desaposentação, por exemplo, eu cobro 2,5, dependendo do valor. E aí divido em 10 de 250. O êxito, aquilo que eu já te falei, então do êxito. Tutela antecipada, quando antecipa a tutela, você entra com uma ação judicial, eu também cobro a diferença, se for um caso de diferença, ou a concessão 30%. E os atrasados. Atrasados são aqueles valores que, quando eu tenho um tempo de processo, 1 ano de processo, por exemplo, eu não recebi nada, no final eu ganho a ação e o cliente recebe esse 1 ano de uma vez, à vista, 30% daquilo. Tá? Novos clientes. Indicação. Por isso que a fidelização é importante, porque eu acho que ele, durante esse 1 ano que ele está pagando o seu carnê, e vejam, eu digo mais, já aconteceu o caso desse pagar 1 ano, e nesse 1 ano ele não ter problema previdenciário, mas ele ter um problema de um inventário. E eu faço também lá no escritório. Ou ter ou vai comprar um imóvel para eu analisar uma documentação, aí tem meu pai que faz, né? Ou um direito consumidor, realmente ele vai ter você como advogado dele, até porque ele fala assim, nossa, eu estou pagando lá, eu vou lá porque eu acho que é legal lá. Isso funciona. Sindicatos, é muito interessante, por exemplo, sindicatos dos professores, no caso da aposentadoria especial do professor, que é novidade. Tá? Eu trouxe algumas espécies de prestação para que a gente possa ter aqui em mente. Então você tem, quanto ao segurado, a pessoa segurado, aposentadoria por invalidez, a por idade, a por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, o auxílio doença, o auxílio acidente, salário maternidade e o salário família. Tá? E quanto ao dependente, quem vai receber é o dependente daquele segurado. A pensão por morte é óbvio, porque morreu o segurado, passou para ele. E o auxílio reclusão é óbvio, porque aquela pessoa está preso e quem vai receber são os dependentes. Tá? Bom, procedimento administrativo. Eu falei dos procedimentos administrativos até o judicial. Por quê? Porque o Supremo disse que você precisa ter o início, ter aquele começo do processo administrativo para que se busque a via judicial. Né? Muita gente ainda é contra, mas eu prefiro não discutir e resolver a minha situação. Eu não quero problema, eu quero solução de problemas. Eu ingresso sempre no administrativo. Né? Por que eu ingresso sempre no administrativo? Porque eu acho que o administrativo é bom. Tem um professor chamado Michel Gouveia, ele fala de processo administrativo e ele me convenceu que é bom. E realmente é bom. Às vezes, a agência é ruim. Você só se trocar de agência. Porque a segunda instância, ou a primeira, que a gente chama assim, que é a junta de recursos, ela funciona bem. Ela é um pouquinho lenta, mas aí tem mecanismos para a gente acelerar. Então, o requerimento, a gente tem que agendar pela internet. Né? Se eu não quiser agendar, eu uso o mandado de segurança e vou lá sem agendar. Eu tento muitas vezes agendar, eu sou bem honesto, eu não vou lá toda hora também utilizando essa segurança que a ordem conseguiu. Às vezes eu agendo. Se vocês entrarem hoje, e hoje antes de vir para cá eu agendei um benefício, está agendando para agosto. Nós estamos em fevereiro. Agendou para o dia 1 de agosto de 2016, às 2 da tarde, na agência ali na rua Butantã, que fica em Pinheiros. Eu agendei. Agendei hoje. Aí, por que eu agendei e não vou acelerar esse benefício? Porque essa minha cliente, ela é enfermeira, que eu falei agora há pouco, que eu atendi. E ela sendo enfermeira, ela tem atividade especial. Então, nesse período que eu já deixei agendado desde hoje, então ela está aposentada desde hoje, só que só vai receber lá em agosto, eu estou correndo atrás da documentação dela, porque ela vai precisar do PPP, que é o antigo SB40, ela vai precisar de documentos autenticados, preparar a documentação. Se eu terminar tudo isso antes do mês 8, eu uso a segurança. Se eu não terminar, já está agendado desde hoje. Tá? É muito importante a gente agendar por isso. Documentação. Autenticar os documentos. Eu já levo autenticado. Eu também não crio muito caso com isso. No começo eu até criava. Hoje eu vi que não precisa criar mais. Você vai no cartório, autentica o RG, reconhece a firma da procuração. Tá? Aí o documento que eu não quero, o cliente não tem dinheiro. Você pode fazer, segundo a IN 77, você mesmo autenticar aquele documento. O advogado tem esse poder na própria IN 77. Eu vou mostrar já para vocês. Então ele vai lá, ele fala, confere com o original, coloca o número da OAB dele e assina. Só tem um problema. Se o cliente trouxe um documento falso e você não sabe, você está autenticando um documento falso. Então, assim,
Eu faço isso desde que eu conheço o cliente. Mas, na maioria das vezes, eu tenho mandado autenticar no cartório. Não é caro, R$2, R$3. Eu faço isso e resolvo. Ou eu levo o original e o funcionário faz a autenticação ali na hora, também resolve o meu problema. Eu faço isso com a minha OAB, eu tiro cópia simples da minha OAB, levo e ele reconhece ali na hora. Esses dias eu fui na agência da Água Branca, perto do parque da Água Branca ali. E eu esqueci de autenticar 2 documentos. Ele falou, doutor, não está autenticado. Eu falei, não, mas eu estou autenticando agora. Ah, mas não pode. Eu falei, pode, tá. Aí eu autentiquei na hora. Ele falou, realmente está. E eu não sabia. Olha que eu sou funcionário daqui há tantos anos. Então, assim, ele não leu, não prestou atenção, ou ele não faz mesmo porque não quer. Mas a gente precisa saber, tá? Recurso à junta de recursos da Previdência Social. Vejam, agência, quando você vai lá e faz o atendimento, ela não é instância. É o atendimento inicial. Pós aquilo, você começa a primeira instância na esfera administrativa, que é o recurso à junta de recursos. Em São Paulo nós temos 2, a 13 e a 14, 13ª e 14ª. Tá? Muitas vezes aqui em São Paulo, você protocola esse recurso na junta e tem demorado aí 7 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. O que eu tenho feito para acelerar isso e funciona? Mas você tem que ficar em cima, também não adianta fazer e ficar no escritório lá debaixo do ar-condicionado. Tem que ir para aí, tem que enfrentar o calor. Metrô, etc. Você vai lá na Xavier, no Santa Efigênia, você chega e fala assim, olha, eu vim protocolar uma petição aqui. E aí eu protocolo uma petição e deixo lá o artigo 319 do Código de Processo Penal, que é a prevaricação. E peço para que eles façam em 30 dias, segundo a lei, eu acho que é 9786, se eu não me engano. 9786. Se alguém tiver internet, vê se é a lei do processo administrativo 9786. E lá, o artigo 48 e 49 fala que a administração pública, ela tem o prazo de 30 dias para te dar um retorno, uma resposta. Prorrogáveis por mais 30 dias, desde que justificado. E se eles não fizerem isso, eu peticiono de novo. Posso pedir, inclusive, para que seja remetido o ofício à Delegacia da Polícia Federal para instauração de inquérito. Espero que não chegue a isso, eu acho que não precisa chegar a isso, mas a gente precisa mostrar que tem conhecimento da legislação a nosso favor. Depois da junta de recurso, a gente tem o recurso à Câmara de Julgamento, e em ambos aqui, o que eu acho mais importante, a gente juntar provas, é muito, muito importante isso. Tá? Eu já tive recurso na junta, que às vezes por um lapso, a pessoa entrou sozinha, e isso acontece muito porque não precisa de advogado no INSS, naquela instância administrativa. E aí ele esqueceu de juntar um documento, ou juntou um documento errado, ou fez uma declaração equivocada, né? Eu já peguei um caso que a minha cliente escreveu no IPREM, porque eu faço também servidor público. Escreveu lá, eles chamam uma declaração que ela chama declaração de próprio punho. Ela vai lá e escreve no IPREM falando assim, fulana de tal, na época do óbito tinha brigado e estava separado dele há 2 semanas. E aí o IPREM indeferiu falando que quando ele morreu eles estavam separados. Aí eu falei, meu Deus, o IPREM, porque eles perguntam, a senhora estava vivendo junto? Não, vivi separado, briguei, ele me traiu e realmente foi isso que aconteceu. Ele me traiu e ela declarou isso lá. Quer dizer, ela fez uma declaração, talvez até de maneira influenciada, de maneira errada pelo funcionário, mas que prejudicou ela, porque ela sempre viveu, sempre dependeu daquele senhor. Teve uma briga, porque ela descobriu uma traição e ele dormiu 2 semanas fora. Sei lá, 1 semana, 2. Mas eles não estavam separados, até porque ela tem uma senhora idosa, não é tão fácil separar. Então, cuidado com provas e sustentação oral. Funciona muito. Muitas vezes o funcionário, diante do acúmulo de trabalho, da quantidade de processos que tem, ele não presta atenção em alguns requisitos específicos daquela ação. E a sustentação oral nos salva nesse sentido. Eu trago um exemplo que a doutora Marisa Santos, que é desembargadora do TRF3, se não me engano, a 9ª turma, ela traz em aula, ela falou isso uma vez na PUC, que eu nunca mais esqueci. Ela era uma das desembargadoras de um processo, um advogado foi fazer sustentação oral num caso de loas, que eram 3 pessoas, 3 homens, filho de uma família, e os 3 com uma deficiência. E ela fala
que nesse dia, na sustentação oral, o voto já é pronto, a gente sabe, a gente vai lá sustentar para tentar mudar o voto, ou se tiver de acordo a gente nem fala. O desembargador, segundo ela, nem olhava para o advogado fazendo a sustentação oral, e o voto já estava pronto, negando, porque só poderia ter um LOA e não os 3 LOAs, um para cada filho. E aí, esse advogado, então, ela contando, tirou uma folha da pasta, A4, com fotografias daquela família, fotografia das condições daquelas crianças, que já não eram mais tão crianças, e mostrou para esse desembargador. E quando ele mostrou, ele realmente chamou a atenção desse desembargador, e dela também, ela falou que todo mundo se assustou, porque ninguém está acostumado a esse tipo de loucura, né? O desembargador, segundo ela, deu um nó na garganta, e ele falou assim, olha, eu vou tirar agora de julgamento e vou mudar o voto. E mudou e ele conseguiu o LOA para os 3. Então significa que a gente não pode desistir. A gente tem que lutar até aonde a gente tiver forças para chegar. E a sustentação oral, na minha opinião, além de ser maravilhoso, magnífico, bonito, porque exatamente exercer a advocacia é aquela que nós queremos exercer, defender o cliente falando, gesticulando, mostrando por que aquele cliente tem direito, ela convence muito desde que ela seja fundamentada e tenha base, porque muitas vezes o papel é frio. O papel é muito frio e no caso da sustentação oral ela se torna mais, eu acho que tem mais emoção. E aí ele conseguiu, segundo a professora Marisa Santos me falou. Então a sustentação oral, eu acho que para a gente aqui ela é importantíssima, tá? O fluxo do processo administrativo, eu tenho aqui, eu vou mandar para vocês, que é como o processo administrativo corre. Está no próprio site do INSS, mas muita gente não sabe onde localizar, eu já salvei ele, fica mais fácil. Bom, nós tivemos um problema recentemente, que foi a questão da greve, né? E aí muita gente, nesse período de greve, até quase desistiu de advogar, porque ele fala, nossa, não está saindo nada, está uma dor de cabeça, eu só faço administrativo. Vejam, independentemente da greve ou não greve, é importante a gente ter a IN 77 impressa, ou se não impressa, não quiser gastar folha, no computador, salva. Eu tenho ela também, eu só não consigo, porque ela é muito pesada, aí para pegar tem que ter pendrive mesmo. Acho que eu tenho ela aqui no meu pendrive. Lá eles falam o seguinte, manutenção da DER. Porque o que aconteceu? Eu mesmo tive um monte desses casos. A gente agendava, no dia do agendamento ia lá, a agência estava fechada. Aí você tinha que fazer o quê? Reagendar. No dia que você ia, a agência estava fechada. E aí, um desses casos, quando nós voltamos, olha que legal, o funcionário deu daquele dia do último agendamento, e não do primeiro lá atrás. Talvez até por uma desatenção da pessoa que foi lá ver esse benefício para mim, do próprio funcionário que não reparou, porque não fica constando o histórico lá, ele reagendou tal dia. Não consta. E aí na IN, no artigo 669, parágrafo 2º, ele fala que a manutenção da DER tem validade, ou seja, retroage aquele primeiro agendamento na greve. O caso de perícia é a mesma coisa, que é o que está acontecendo. Outra coisa interessante, esse foi positivo. Então eu contei aqui um negativo, que isso foi no meu escritório, a gente deixou, não percebeu e depois teve que fazer um recurso para poder voltar, garantir a DER primeira, conseguimos, sem problema nenhum. E esse foi positivo, a possibilidade de desaposentação. A gente agendou com uma regra e depois mudou a regra. Não sei se vocês lembram, não tinha essa possibilidade de 85-95 ainda, quando a gente agendou da primeira vez. Só que estava longe a agência, ela queria numa agência específica. E a gente deixou agendado. Ela falou, não tem pressa, estou trabalhando. Quando chegou a época de agendamento, de concessão do benefício, ainda, se eu não me engano, ainda não era essa regra. E aí o benefício foi indo, teve que juntar documentos, demorou o procedimento administrativo. Na época da concessão já estava valendo essa regra. Ela, com essa regra, ganharia muito mais, porque não teria o fator, do que se não utilizasse a regra. E aí eu fiz a mudança de DER para o exato dia em que a medida provisória, se eu não me engano, era 664, entrou em vigor. Então, assim, a gente tem que estar muito atento para isso. Com as mudanças que estão ocorrendo aí, com a possibilidade dessa 85-95, tem muita gente que está aposentando com um salário maior porque não incide o fator previdenciário. Cabe a gente analisar. E tem a possibilidade, e aí é uma possibilidade de a gente utilizar a desaposentação. Por quê?
Às vezes a pessoa já aposentou com a regra antiga, tá? E quer desaposentar para utilizar a regra nova. Coisa, sei lá, de uma semana, 2 meses, 1 ano, não sei. É um novo nicho para a gente. A desaposentação ainda está sendo decidida no STF. Em regra, está 2-2. Por que eu digo em regra? Porque tem um jurista que eu gosto muito dele, que é o Guilherme Portanova, ele coloca que está 2-1. Porque o voto do Barroso, segundo ele, foi um voto assim muito complexo. Ele criou uma terceira via, que não é nem a desaposentação e nem a não desaposentação. É uma outra tipo de benefício a ser concedido. E eu estou quase concordando com ele, de tanto ler e reler, a gente não entendeu, eu acho que talvez esteja 2-1. Eu não sei se a desaposentação vai dar certo ou não vai dar certo. Mas lembre-se, a atividade do advogado ela é atividade de meio e não de fim. É como a atividade de um médico que vai fazer a cirurgia específica. Ele não sabe se vai dar certo aquela cirurgia. Ele é atividade de meio. Então a gente, no meu escritório, continua fazendo desaposentação e até porque o STJ tem reiterado a possibilidade, a gente tem conseguido vitórias no STJ, porém no STF ainda está pendente, está sobrestados. No juizado, porque a gente entra algumas desaposentações por conta do valor, acaba caindo no juizado. No juizado, eles dão, no caso eu ganhei uma recentemente, e aí o INSS entrou com recurso extraordinário e aí o feito está sobrestado, está lá. E o cliente me liga toda semana, é um senhorzinho, ele liga toda semana, é incrível. Toda terça-feira ou quarta-feira ele liga. Tem alguma movimentação? Eu falo, ainda não. Olha pela internet. Mas ele não tem internet, então ele liga. Então a gente tem que se acostumar com isso, tá? Regra 85,95 hoje, ela vai subindo e vai chegar até 90,100, que é isso que está aqui, ó. De 2015 a 2018, 85,95. Todo mundo sabe o que é isso, não? É aquela soma. A idade da mulher mais o tempo de contribuição tem que dar 85 pontos. A idade do homem mais o tempo de contribuição tem que dar 95. Exemplo simples. O homem com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, 60 com 35 deu 95. Se ele completar esse número de 95 de 2015 até 2018, ele aposenta integral sem fator previdenciário. Aí você vai falar, mas Rodolfo, o que pode ser isso? Eu imagino que isso é o primeiro passo para que a reforma da Previdência deixe assim plantado. No Brasil é necessário uma idade mínima para aposentadoria. Hoje não tem idade mínima. Hoje não tem. Então uma pessoa que, vamos imaginar assim, uma pessoa que começou a trabalhar com 20 anos. 20 anos. Trabalhou 30 anos, uma mulher. Começou com 20, trabalhou 30. 20 com 30, 50, perfeito? Certo ou não? É porque quem faz direito é ruim de matemática, não tem jeito. Só é bom de 30%, porque é os honorários, esse eu sei de cabeça. O resto eu não sei conta. Então 30, com 20 anos de idade, com 30 de trabalho, deu 50. Ela já pode aposentar, porque ela tem um tempo de contribuição. Da mulher são 30 anos. Porém, ela vai ter um negócio chamado fator previdenciário que foi implementado lá em 99 pelo presidente, então, Fernando Henrique Cardoso. Esse fator vai tirar o valor da aposentadoria dela, ela não vai receber um valor melhor que ela pode, vai receber um pouquinho menos por conta do fator. Ela pode sim requerer essa aposentadoria ou ela pode esperar um pouquinho mais para chegar nesse 85,95. Só que, para ela utilizar esse 85,95, ela tem que ter uma idade mínima, essa mulher. Outro exemplo, ela tem, vamos imaginar aqui, deixa eu pensar um caso, ela começou a trabalhar não com 20, mas com 15. Aí, 15 com 30, 45, perfeito? Só que ela trabalhou 35 anos, então ela tem 50. Aí a soma, você vai somar lá, 50 desculpa, você vai somar a idade dela com o tempo de 35 anos de trabalho, deu os 85. Ela vai poder aposentar? Não. Por quê? Porque ela não tem um mínimo de 55 anos. Então, para utilizar essa regra, o homem tem que ter no mínimo 60 anos de idade e a mulher no mínimo 55 anos de idade. Se ela não tiver 55 anos de idade no mínimo e o homem 60, ele não consegue utilizar essa regra, mesmo que ele tenha mais tempo de contribuição, porque ele começou a trabalhar cedo, por exemplo. Você entendeu? Ele precisa ter o mínimo de idade. Isso significa que no Brasil se busca
a idade mínima para aposentar. E ontem, quando eu falava, a gente gravou bastante, apesar que passou só um pouquinho, mas a gente falava na TV Cultura, era exatamente isso. É que essa idade mínima, eu vejo que ela vai chegar, vai acontecer. Eu acho que não tem outro caminho a não ser essa idade mínima. O governo quer, eu acho até que é interessante, porque as pessoas realmente aposentam com uma idade baixa no Brasil. O problema é o seguinte, ele também começa a trabalhar cedo, diferente do que acontece na Europa, que a pessoa estuda primeiro para depois trabalhar. Né? Então aqui, infelizmente, a gente tem a pessoa que começa a trabalhar muito cedo. E começando a trabalhar muito cedo, ela automaticamente atinge o tempo de trabalho com pouca idade. E aí, quando ela vai se aposentar, a aposentadoria recua, cai. Tá? Mas aí é um defeito também do governo. Então, quando a gente for analisar essa questão, a gente tem que estar bem atento, porque as mudanças estão chegando nesse sentido. Tá? E essa regrinha ela vai subindo até 2027, e em 2027 tem que ser o 90 a 100, que aí você está impondo uma idade limite aí de 65 anos para o homem. Bom, nossa, está rápido. Procedimento judicial. Importante, confeccionar a peça inicial, bem feita, prestar atenção no que você está pedindo, analisar o que você quer. Os documentos e provas, é muito importante na peça inicial a gente já juntar essa documentação, já juntar essa prova. E aí você vai falar, eu distribuo no juizado ou na vara? Hoje, eu prefiro distribuir as ações de concessão, eu prefiro distribuir na vara. As ações de concessão. As ações de auxílio-doença, eu prefiro distribuir no juizado. Por um motivo simples. O auxílio-doença no juizado está se marcando perícia em 30 dias, às vezes 25 dias. E na vara eu tenho uma que eu entrei e não teve como porque o salário era alto, já a perícia demorou, se eu não me engano, 8 meses. E o meu cliente ficou 8 meses sem receber. Pedi liminar, foi negado. Recorri, também não conseguimos. Quer dizer, então eu acho que nesse caso o juizado, para a marcação de perícia, isso é uma opinião minha, tá? Para a marcação de perícia, eu tenho entrado todas no juizado, desde que o salário não ultrapasse. E para a concessão de benefício, principalmente especial, que eu preciso de muita prova, eu tenho buscado a vara. Tá? E aí com vários mecanismos. Às vezes o valor da causa não dá, você põe um dano moral para aumentar um pouco. São mecanismos jurídicos que você pode utilizar e tem funcionado. Tutela antecipada. Eu vejo isso... Eu tenho quanto tempo ainda? Pode continuar? Tá. Eu tenho visto isso na tutela antecipada, todo mundo pede, virou uma coisa assim meio que automático. Eu vou entrar com uma ação de aposentadoria, eu vou pedir tutela antecipada. Eu vou entrar com isso, eu vou pedir tutela antecipada. E aí, existe também do lado de lá, assim como nós pedimos em tudo, existe do lado de lá da magistratura, nega tudo. É normal, eles também não vão lá. Está pedindo de tudo, eu não vou nem ler, não é um caso importante. Então, o que eu adotei, e às vezes dá certo, às vezes não, mas eu continuo insistindo nessa regra. Eu só peço a tutela quando realmente é um caso sério. E quando realmente é um caso sério, além de... Sério que eu digo, todos são sérios, tá? Mas é quando é um caso grave, vamos colocar assim a melhor palavra. E quando é um caso desse, eu vou despachar. Por isso que eu sei da dificuldade que é despachar tanto no juizado, quanto na vara, quanto no TRF. É difícil de você conseguir. Mas eu já consegui uma vez despachar e eu acho que caso real, caso concreto, vale a pena trazer para você ver que é verdade. Eu levei a foto, utilizando o exemplo da Marisa. A juíza tinha indeferido, ele estava na UTI, ele tinha tido uma falência de órgão, não lembro qual, faz um bom tempo isso. Eu levei, eu juntei a foto no processo, ela não indeferiu. Mas quando eu levei e fui conversar com ela, ela falou, nossa, por que o senhor não juntou a foto? Eu quase falei, já tá, mas eu não falei. Eu falei, excelência, mas eu acho que eu pus na inicial, se a senhora dá uma olhada. Eu não percebi. Não dá tempo, é muito processo. Pra gente também eu não vou dizer que o advogado não tem muito processo, também tem. Mas a gente é advogado, a gente é diferente. A gente tem que ter essa dinâmica diferente, a gente tem que buscar o benefício de maneira diferente, tem que lutar até o fim. E aí ela conseguiu e concedeu a tutela antecipada, infelizmente não adiantou muito porque ele faleceu. Né? Mas eu saí de lá, mesmo com o óbito dele, eu saí de lá feliz, por quê? Porque eu consegui a tutela, ele não chegou nem a receber, faleceu e depois gerou pensão. Mas a gente tem que pedir. Da sentença,
a gente sabe que na vara tem demorado um pouco para chegar a essa fase, e aí o recurso, como a gente vai recorrer, se vale a pena recorrer ou não. Eu acho que se você tiver uma sentença bem fundamentada, que você não tenha mais como recorrer, ou você percebeu que realmente houve um equívoco ali, recorrer por recorrer, eu não tenho feito. Eu tenho feito uma seleção muito grande no meu escritório do que dá para a gente ir atrás, porque senão a gente perde muito tempo, e o doutor Américo sabe disso, né, doutor Américo? Esse dia eu estava conversando com ele, a gente perde muito tempo, às vezes, numa coisa que não tem o que fazer. Naquele caso. Mas você pode criar uma outra forma, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela não tem como aposentar naquele momento, ou o pedido que ela fez está incorreto mesmo. Mas você consegue criar mecanismos para que ela possa aposentar de uma outra forma. Por exemplo, voltar a contribuir. Né? A nossa missão como advogado no direito previdenciário, para quem está querendo entrar aí, é se especializar sempre, estudar sempre e buscar alternativas para aquela pessoa que não tem mais. Vocês vão perceber que vai ter um cliente que vai chegar no seu escritório, isso chega no meu sempre, ele fala assim, doutor, eu já fui em 2 escritórios, ninguém resolveu. Será que o senhor consegue resolver? Às vezes eu também não consigo, mas eu consigo criar um outro jeito para aquela pessoa que ela vai conseguir se aposentar. Vamos recolher mais 2 anos aqui, se a senhora fizer um recolhimento com X reais por mês, por exemplo, a senhora vai aposentar só por idade. A senhora vai continuar pagando 20%, por quê? Se a senhora é facultativa e pode pagar 11%. Eu posso pagar 11%? Pode, a senhora está economizando 9% por mês. Olha que legal, eu não sabia. Então, eu vou ter uma economia. E aí você controla. Eu tenho um programinha que a própria OAB tem parceria. Não sei se é a OAB de São Paulo ou é do Rio Grande do Sul. Eu fiz lá, que é o Integra Promad. Eu uso lá e eu marco. Então, todo dia, eu entro naquela agenda e vejo o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, aparece lá, ligar para o cliente tal porque está fazendo aniversário. Ou seja, você usa também? Ou seja, nesse dia do aniversário dele, ele completou a idade, eu posso requerer aposentadoria. Eu ligo para ele. É claro que ligo. Tudo bem? Aqui está falando o doutor Rodolfo. O senhor lembra que o senhor veio aqui faz 3 anos? O cara nem lembra muitas vezes. Nossa, é verdade. Então, hoje é o dia da sua aposentadoria. O senhor quer que eu já agende aqui? Se o senhor quiser que eu faça, está tudo pronto, no meu sistema já me avisou, é só levar. Me traz a documentação aqui que eu vou resolver a vida do senhor. E aí o cliente volta. Muitas vezes ele tinha até esquecido, então eu tenho marcado tudo. Eu não tenho um programa, porque custa R$60 por mês, eu acho. Eu não tenho esse programa. Tudo bem, então você marca algum calendário, algum celular da Apple, aqui tem. Você consegue marcar lá para ele te avisar daqui tantos anos. Ele te avisa, porque a nossa cabeça vai esquecer. Isso tem sido muito bom. Bom, ainda no procedimento judicial, para você ver como a nossa instância é grande. Veja, o Supremo falou que você tem que entrar administrativamente, mas não significa que você tem que ir até o final na esfera administrativa. Se negou, você já quer correr para o judicial, pode. E aí no judicial a gente vem subindo todas essas etapas que estão aqui, o recurso de apelação, caso você tenha perdido a ação, ou as contrarrazões, caso você tenha tido êxito. E eu vou mostrar um caso particular meu para vocês verem que legal. Aí tem julgamento de segunda instância, mais uma vez, sustentação oral. Outra coisa que a doutora Marisa Santos falou, eu não esqueço. Ao lado da turma de direito previdenciário tinha a turma criminal. Ela falou que quando tinha sessão de julgamento na criminal era lotado, parecia uma festa. Um monte de advogado lá para fazer defesa da área criminal. E quando tinha do direito previdenciário, 1 ou 2 só no máximo. Quer dizer, o criminal é mais importante que o previdenciário? Não, os dois são importantes. Mas por que o advogado lá vai e aqui não vai? Porque não tem costume, acha que não vai fazer efeito. Mas se o estudo do criminal está indo, é porque faz efeito. Então a gente tem que ir, por isso que eu grifo. Aí recurso ao STJ e ao STF, porque muitas vezes trata de matéria constitucional e a repercussão geral nos casos de previdência. Bem, aqui acabou essa parte. Agora eu quero mostrar, e aí me permitam, acho que eu tomo mais 10 minutinhos de vocês, só para que a gente mostre decisões e o que realmente acontece na prática. Então, a gente teve aqui uma noção bem simples, de Seguridade Social, que é assistência, saúde e previdência. Nós estamos a falar de previdência, que é aquela que você contribui para receber. Dentro da previdência social,
a gente está tratando de benefícios e possibilidades de a gente melhorar o nosso escritório. A gente tratou do atendimento ao cliente, que ele é diferenciado, principalmente porque no começo eu perguntei, a maioria ainda não faz, mas quer fazer direito previdenciário. Tá? Como é que eu vou trazer dinheiro para o escritório? Nesse caso, com as ações judiciais. Deixa eu só ver como é que eu... Não, não é esse aqui não. Como é que eu saio daqui e vou abrir algumas coisas para que vocês vejam. Por exemplo, esse caso aqui, ó, é o Marcos, é um cliente meu. E aqui não apareceu, deixa eu ver se eu consigo. E aqui é a perna dele já quando estava sarando, eu quero achar a pior. Não, essa tá boa. Só para vocês verem, eu acho que essa nova imagem. Não sei se é que aqui tá ruim, mas deixa eu ver se eu consigo ampliar. Dá para enxergar aí? Não, né? Ah, tem aqui o mais. Não sei se dá para ver. Tem como apagar aqui? Não. Ele teve uma... Ele era motoboy. Ele é, né? Porque ele tá vivo, mas não tá pilotando mais. Sofreu um acidente, caiu. Teve fratura exposta, estourou um monte de coisa na perna. Melhorou, não? Não, né? Aí. Esse é o joelho. Ah, ele era motoboy, né? Aí o que aconteceu? Ele foi requerer o benefício de... Como ele estava trabalhando, ele ficou no auxílio-doença, depois acabou o auxílio-doença porque a perna ficou boa, entre aspas, né? Ele sempre vai ter a lesão porque teve uma fratura. Hoje ela está assim, ó, com esses fios aí verde no meio. Opa, aí. Teve um encurtamento dessa perna. Então ele tem a lesão, tem um encurtamento da perna e tem uma sequela. E aí, quando acabou o benefício de auxílio-doença, ele foi buscar o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é aquele benefício que ele vai receber para o resto da vida até aposentar. Antigamente era para o resto da vida, por isso que eu falo assim ainda. Mas depois teve uma legislação também do Fernando Henrique que falou, não, quando aposentar, cancela. Os antigos ainda recebiam, agora também não recebem mais porque o STJ mudou o posicionamento. Mas bem, ele está com essa lesão, vocês estão enxergando aqui, ó, tá vendo? Olha os pontos todos aqui, o joelho melhorou, mas quando ele anda, ainda tem uma deficiência e nunca mais ele vai ser 100%. Aí o que aconteceu? Ele foi requerer o benefício, o INSS falou que ele estava bom, Nós entramos com a ação judicial, aí o laudo do médico foi no sentido, deixa eu ver se é esse aqui, acho que é o de 2015. O laudo do médico foi no sentido de que, esse é o nome do médico, não, esse é o juizado. Foi no sentido que ele tinha lesão, olha que engraçado, ele tinha lesão, essa é a Célia, não. Mas essa lesão que ele tinha, em que pese ele tivesse uma redução da capacidade. Quem é esse? Não, Aparecido não. Então, vamos abrir a sentença dele. O dele é a sentença aqui. Em que pese ele tivesse tido uma lesão da capacidade. Eu acho que é melhor deixar apagado para enxergar, não é? Sim ou não? Sim. É melhor. Aí, em que pese ele tinha tido a redução da capacidade, ele não tinha direito ao benefício. E a lei fala o seguinte, qualquer redução, seja ela mínima ou máxima, desde que há redução, desde que houver a redução, ele recebe o benefício. E o médico falou assim, então eu considero que ele tem a redução, mas acho que ele não merece o benefício. Aí eu falei, meu Deus, esse médico está maluco, mas tudo bem. Veja a importância da gente ler o laudo. Muitas vezes a gente não quer ler. O advogado tem preguiça também, não vou dizer que não. Eu tenho, todo mundo tem. Mas eu gosto de ler e faço questão. E depois que eu leio, eu passo ou para o meu pai ler, que também não quer muito, ou passo para o outro, também não quer muito. Ninguém quer ter, mas tem que ler. E aí eu falei, nossa, mas esse médico falou que ele tem a lesão, mas não vai receber. E aí eu fiz esclarecimentos para o juiz. O juiz mandou fazer uma outra perícia. A outra perícia concluiu a mesma coisa. E no final eu fiz as alegações finais. E ganhamos a ação. Olha o que o juiz fala, que legal. É um processo de 2013. Está em recurso, tá? O INSS recorreu. Então aqui o Marcos, eu quero ver aqui. O pedido da tutela foi indeferido.
teve contestação, o laudo foi juntado às folhas 67, 76, tá vendo aqui? Depois a autora, no caso a gente, se manifestou, aí teve o laudo complementar, tá vendo? Então, assim, tem que manifestar no prazo, não pode perder. Advogado não tem vida, tem prazo, né? Aí teve alegações finais, ó, sobre o laudo complementar, folha 105, 108, 109, 115, o relatório, fundamento descido. Eu quero achar a parte que ele fala. Ele fala o auxílio, aqui ó, a lei. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O motoboy deu uma fratura gigante no joelho. Eu vou falar gigante porque foi um negócio incrível de se ver. Sarou, voltou a perna quase que ao normal, mas ele não consegue ser mais o motoboy que era antes. Ele não tem mais a mesma capacidade. Ele tem encurtamento, ele tem dor, ele tem redução. Então, ele tem que ter essa indenização. Consta do laudo, aqui, olha o que o médico perito falou. E o juiz pôs na sentença. Consta do laudo pericial que o requerente sofreu fratura exposta da patela, fratura fechada do terço distal da tíbia e fratura fechada supracondiliana de fêmur. Foi feio o acidente. Evoluindo para um quadro de osteomielite de patela, submetido a tratamento cirúrgico, com redução, que é aquilo das fraturas, mas teve redução também na perna posterior, ressecação, concluindo o expert pela ausência de incapacidade de trabalho após o tratamento realizado. Então falou que ele não tinha incapacidade. No entanto, e aí o convencimento do juiz não está atrelado ao laudo, tá? A nossa missão é colocar na cabeça do juiz que ele está ruim. Se o juiz tiver dúvida, eu levo ele lá para ver. No entanto, respeitando o entendimento do perito e considerando ainda que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, em razão do livre convencimento motivado, eu pus isso na minha petição para o juiz lembrar. Ele sabe, mas ele precisa ver. Passo a traçar os elementos suficientes à desconstituição da conclusão lançada pelo perito. Ou seja, será que o advogado consegue reverter um laudo pericial? A pergunta seria essa. Aí você vai falar, acho que não, né? Porque o perito ele tem técnica médica. O advogado não tem técnica médica. Mas o advogado tem que ter o quê? Técnica de convencimento para mostrar para o juiz que o perito está errado. E foi isso que aconteceu aqui. Não vou ler tudo, mas ao final, que é o que a gente coloca, quer ver? Ó? Olha aqui, olha essa parte que legal. Já que o expert designado por esse juízo, em que pese ter concluído que o autor não apresenta redução da sua capacidade, ele falou que o autor não apresenta, ele também afirmou que o requerente apresenta sequela de lesão. Então, quer dizer, ele não teve redução, mas teve sequela. E qualquer sequela dá direito a benefício. Sequela de lesão com redução dos arcos dos movimentos articulares em grau mínimo. Então, ele vem explicando conforme a resposta dos quesitos número 7 aqui, ó. Tem que fazer quesito. Ah, Rodolfo, eu não sei fazer quesito. Pede para o médico te ajudar. Eu também não sei fazer quesito. Eu também não sou médico para saber todos os... Hoje a gente faz mais pela prática, de tanto ter. Mas o médico ajuda. Muitas vezes você tem que pagar um médico para te ajudar, né? E ele vai te ajudar a fazer isso. E aí lá no final ele conclui que ele tem direito... Não ganhou dano moral, tudo bem, mas a gente ganhou auxílio acidente para esse daqui, ó. Julgou parcialmente procedendo para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio acidente desde quando cessou o auxílio doença. Eu pedi desde o dia que cessou, porque ele estava em auxílio doença, cessou o auxílio doença, ele deu entrada no auxílio acidente, não ganhou, e isso vem demorando, aí ele procurou o meu escritório, a gente entrou com a ação em 2013 e agora que saiu. Então vejam, tem como a gente, inclusive, derrubar o laudo pericial. Derrubar no sentido técnico, tá? Não é que eu estou falando mal do perito, não, de jeito nenhum. Eu só não concordo com a tese dele, porque ele fala que tem sequela e fala que ele está sem nenhuma lesão. Outro que eu acho interessante, tá? Todos esses laudos que eu mostro têm autorização dos meus clientes, só não forneço porque tem dados CPF, por isso que eu não forneço e leio junto, tá? Olha esse aqui que legal. Deixa eu ver se é esse da Célia. A Célia é uma cliente minha muito querida.
Só que ela tem um problema muito grave, que é a depressão. E a depressão você não consegue saber em uma perícia de 10 minutos, de 5 minutos ou de 1 minuto. Você vai descobrindo aos poucos. Só a tentativa de se matar foram mais de 10. Não é brincadeira. Olha o que a perita... Eu achei interessante demais isso aqui, e eu fui falar com a juíza para ela dar a liminar. Quer ver? Aqui, ó. Após exames dos autos, conclui que a pericianda encontra-se total e temporariamente incapaz para o trabalho. É portadora de episódio depressivo, evoluindo com sintomas de natureza grave e sintomas psicóticos. Olha essa frase. O quadro é grave. Evolui com ideação suicida e tentativas prévias, que é o que eu falei para você. Trata-se, porém, de doença tratável que evolui para a cura. Sugiro otimização do tratamento. Com essa decisão eu posso pedir para que o SUS a atenda, sem contribuição, e faça um tratamento efetivo. É só eu falar para a juíza fazer um ofício e ela faria. É que ela depois passou por outras cirurgias que a gente não pediu. E medicamentoso e reavaliação daqui a 120 dias. Não há incapacidade para os atos da vida civil. Porém, o que me chocou nesse laudo, e eu digo chocou, e a juíza não deu a liminar, é a palavra aqui, ó, o quadro é grave. Significa que ela está tentando se matar todo dia, excelência. E foi isso que eu fui lá falar com a juíza. Quando o perito fala que o quadro é grave, é porque é muito grave, excelência. E se a senhora não der a liminar, eu vou pedir para que a senhora assine junto com o médico o atestado de óbito, porque ela vai se matar. Ela era gerente de uma loja. E hoje ela não consegue sair de casa. E quando sai, quer se jogar na frente de um ônibus. Se a senhora quiser ser culpada junto comigo desse suicídio, eu vou embora, viro as costas, a senhora não defere ou não revê a posição da senhora. Porque a perita falou o quadro é grave. Ela não deu, tivemos que recorrer, hoje ela está recebendo. Mas eu tive que ir lá falar com essa juíza. Porque quando eu recebi esse laudo, até eu fiquei preocupado. Nem eu sabia que era tão grave o caso dela. Vejam, a perícia lá demorou 1 hora. No INSS ela fez a perícia em 30 segundos. Olharam para a cara dela e falaram assim, a senhora pode trabalhar. E ela saiu e veio para casa e etc. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre atento. Olha esse outro aqui, ó. Tá dando para enxergar bem, né? O Aparecido. Esse aqui é um caso espetacular que eu tive. Ele tem um problema. Você olha para o seu Aparecido, você fala assim, meu Deus, o Aparecido não pode estar aposentado. Ele é muito bonito, muito forte. Ele tem 62. Só que ele era mecânico, agora não é mais, né? Mas ele era mecânico de ar-condicionado. E aí eu perguntei para ele, e o advogado previdenciarista, na hora que está tomando café com o cliente, comendo a bolachinha, só cuidado que a gente vai engordar, né? Quanta bolacha que a gente come lá. A gente fala assim, mas me explica uma coisa, o que você faz? E ele foi explicando o que ele faria. E eu tenho um ar-condicionado no meu escritório, lá no fundo a máquina, que é aquelas máquinas pesadonas, né? E tem um split aqui na frente. Aí eu falei, e me fala uma coisa, como é que você colocaria esse meu ar aqui para ser ensaiado? Ele falou, não, eu vou lá, abaixo, pego, levanto. Mas quanto pesa aquilo? E fui perguntando. No meio dessa pergunta eu bolei a peça inicial. E no dia da perícia, o perito fez exatamente o que eu já tinha treinado com ele no meu escritório. Levanta, abaixa, pega o ar-condicionado, faz isso, faz aquilo. E aí ele percebeu que esse senhor, em que pese, olhando para ele, ele está perfeito, o joelho dele está totalmente acabado. Ele não consegue agachar mais, ele não consegue levantar mais, ele não consegue ficar muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, porque o joelho dói. Então você olha para ele, ele está como qualquer um aqui, bem alinhado, igual o senhor, assim, bem alinhado, arrumado, todo tranquilo. Só que dentro dele tem um joelho que não funciona. E aí, o perito, ele faz uma afirmação nesse sentido. O que eu achei perfeito. Ó, ele está com a fala boa, com a memória boa, está tudo bem. Ele só é meio grosseiro, que ele colocou aqui, que ele não tem estudo, né?
Então, nossos clientes, a maioria não tem muito estudo. Então, o perito colocou como grosseiro. Mas é o jeito que ele fala, né? Então, em vez de falar FGTS, ele fala foguete, sabe? Essas coisas. Mas é normal. Em vez de falar uso campeão, fala uso campeão. Mas é assim, porque ele não teve o estudo. Mas é uma pessoa espetacular. Ó. Eu quero ver se eu acho. Membros inferiores. Aqui, ó. Joelho direito apresenta derrame +/4 com arco de movimento limitado, a flexão completa. Aí o de baixo. Tem ausências de sinais de instabilidade. Opa. Joelho esquerdo apresenta deformidade em valgo associada, subluxação patelar do arco de movimento limitado, flexão completa. Apresenta crepitação femoropatelar, derrame +4. Então, quando ele coloca isso aqui, o médico vem trazendo uma análise específica aí, graças a quesitos que a gente coloca para ele examinar mesmo, e no final ele vai concluir, ó, o raio-x do joelho feito em 2011. Então, a gente focou realmente no joelho. Olha qual é a conclusão do perito. Aqui, ó. Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui caracterizada a situação de incapacidade laborativa total e permanente atual sob a ótica ortopédica. Ou seja, ele não consegue trabalhar, em que pese ele fique, se apresente bem arrumado, fale talvez grosseiramente, mas fale bem, escreva, tenha noção de tudo por conta do joelho. Então a gente tem que focar naquela dor específica, porque eu acho que nesse começo de trabalho, o que mais vai ter para vocês é auxílio-doença, para quem está começando. São pessoas que estão tentando se aposentar, ou estão tentando um benefício previdenciário e não estão conseguindo. Ou porque a perícia estava em greve, aí você tem que buscar uma via judicial para ir mais rápido, ou porque ele está realmente com uma lesão e não está conseguindo. E aí você vai focar na doença e na função dele. Motoboy, com a perna menor que a outra, é difícil, não vai conseguir. O mecânico de ar-condicionado, que precisa abaixar, agachar, levantar, carregar peso com o joelho daquele jeito, não tem como trabalhar. A outra, com problema psicológico, com tentativas suicidas, também não tem como trabalhar. Então a gente fala, como é que ela vai ser gerente de uma loja e de repente ela está trabalhando, ela vai querer se matar e mata um cliente? A juíza vai ser responsável? Óbvio que não. Então você tem que explicar isso para a juíza para que não a deixe voltar a trabalhar e dê o benefício. Aqui é o fluxo simples, que eu já vou acabar, para que vocês, depois isso aqui vai ficar disponível. Eu só não vou disponibilizar a sentença porque tem nome das pessoas, fica ruim, tá? Mas quem quiser, depois eu tento apagar e fazer um mecanismo lá no computador e mandar para vocês. Mas tá aqui, ó, o requerimento do INSS, aí foi indeferido, aí teve a ciência, protocolo de recurso, aí o INSS pode revisar administrativamente. Se ele reconhecer o direito, ele vai receber o benefício. Se ele confirmar, ele pode ir para a junta, para o conselho, tá vendo? Vem todo o processinho. Aí chegou na junta de recursos, ele vai receber, pode ter uma análise prévia, está sem os documentos necessários, volta para o INSS para pedir, tem os documentos, faz a distribuição. Se for matéria médica, vai para um lado, se não é, vai para o outro, né? Depois vai distribuir para o conselheiro. Se tiver diligência a fazer, vai fazer diligência. Se não tiver, ele emite o relatório. Aí inclui em pauta de julgamento. Chegou aqui, ó, o interessado ou seu representante pode formular pedido de sustentação oral até o horário marcado para o início de julgamento. Eu faço o pedido em todas as petições de recurso. Eu deixo o final lá. Informo a esta junta que o procurador tem interesse e quer fazer a sustentação oral. Favor informar nos telefones tais, no e-mail tal. Muitas vezes eu recebo e-mail que é do INSS falando, olha, julgamento tal dia. Porque não tem intimação à ASP, né? Aquela intimação que a gente recebe ou pelo site da OAB. Então ele manda por e-mail. E se ele não chamar, você pode anular o julgamento. Se ganhou, não, né? Você não precisa anular. Mas se não ganhou e você tinha que fazer a sustentação oral, você vai lá. Então isso aqui vocês vão receber. Depois tem um julgamento, vai para o colegiado e tal. Tem todo o procedimento. Eu tenho isso impresso, coloridinho assim, que eu achei mais bonito, para ficar mais fácil até de você enxergar e as coisas que você tem que fazer, tá? O verde é quando você está ganhando, o amarelo é a atenção e o vermelho
você está devendo alguma coisa. Então, eu acho que fica fácil de a gente estudar por isso, tá vendo? Eu tenho utilizado muito, em que pese eu trabalho há bastante tempo com o INSS desde 2005. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui que eu achei interessante. Não, acho que está no outro aqui. Ó. Vou. Como é que funciona a disponibilização? Você sabe? Tá, ele vai falar. Se vocês quiserem mandar um e-mail para mim, eu posso mandar também. Tem lá no meu e-mail. Vocês anotaram, né? hammer@hammer.com.br. Só coloca que foi aqui hoje e eu mando. Isso e outras coisas. Deixa eu ver se eu tinha mais aqui. Tem aqui palestra, o fluxo. O que é isso aqui, será? Isso aqui é uma outra foto. Nem eu sabia. Porque essa é da outro ano. Eu errei aqui. Cadê? É essa aqui, ó. A IN77, ó. Tá aqui, vocês vão ter o agendamento do INSS que eu fiz, só para vocês olharem. Olha aqui, ó. Esse meu cliente, olha o que ele fez aqui. Ele foi agendar, e aí quando ele vai agendar um benefício, porque acontece muito isso, vai acontecer com vocês, aparece lá, eu não consigo agendar porque consultando o Cadastro Nacional de Informações Sociais, só tem 15 anos. O agendamento não vai ser realizado porque ele precisa de 35. Só que esse meu cliente tinha 35 anos, o seu Santino. E por que não agendava, então? Porque o sistema só reconhecia inferior de 15, só reconhecia que ele tinha menos de 15 anos. Então eu teria que fazer a inclusão disso aí. Quando aconteceu isso, eu imprimo essa tela, levo até lá e faço o agendamento, tá? Então, às vezes dá esse problema, você fala assim, tá dando problema, a advocacia previdenciária é difícil, vou desistir. Não, vai até lá que se resolve, tá? E aqui a IN 77 tem 253 páginas. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl L, será? Ctrl F. Eu acho que é o 677 que a gente viu. Vamos ver se a gente acha esse artigo lá ou não. Não era o 677 que a gente viu? Tá aqui, ó. Equiparam-se aos originais os documentos autenticados por o inciso aqui, ó. Advogados privados. Então, se você não quer autenticar ou não quer gastar, ter esse custo, o cliente às vezes não tem condição, você pode fazer. Só tomem cuidado para não autenticar documentos que não são originais, tá? E como é que funciona, você sabe já? Acabei de falar com o nosso gerente que nós não temos condições de mandar? Então, o senhor pode deixar o seu e-mail? Posso. Então tá fechado. Não tem como mandar porque não tem jeito. Mas quem quiser mandar um e-mail para mim no hammer@hammer, só coloca lá no título. É o AB seccional que eu vou mandando, conforme for chegando, eu vou mandando. Sempre quando eu falo isso, eu tenho duas preocupações. Primeiro, que hoje aqui a gente tem, sei lá, tá lotado aqui hoje. Mas aí quando eu peço para mandar, só 3 pessoas pedem. Então a primeira preocupação é, será que foi muito ruim? Porque só 3 mandaram? E aí a segunda preocupação, se todo mundo mandar, eu também talvez não consiga responder tudo rápido. Então eu tenho essas duas preocupações. Então assim, podem mandar, se eu demorar um pouquinho para responder é pela quantidade, porque além do e-mail de vocês eu vou ter outros e-mails para receber. Se tiver outra dúvida também pode mandar, não tem problema nenhum. Estou à disposição de todos. Aqui na OAB seccional, até porque fui recém-nomeado para a comissão do processo eletrônico, qualquer problema que os senhores tiverem ou souber que alguém teve com processo eletrônico, não hesitem de procurar a comissão do chama Fórum Permanente do Processo Eletrônico. Fórum Permanente do Processo Eletrônico. Se vocês entrarem no site da OAB, lá vai ter um link e um banner falando de processo eletrônico. Você clica ali, você vai relatar o seu problema ali, se você quiser. Tá? Isso é da comissão, já não é mais direito previdenciário. Clicou ali, relata o seu problema. A gente está montando a equipe nova agora, porque gestão nova é equipe nova. E aí, lá você vai falar, eu não estou conseguindo, por exemplo, desinstalei o Java para enviar no processo do trabalhista e agora não estou conseguindo enviar no PJE, no ESAG. A gente vai tentar solucionar. Até porque, só uma notícia para vocês que vocês fiquem mais desesperados ainda. O Java vai parar. Não vai ter mais Java.
E até agora, pelo que eu já consultei com o Tribunal de Justiça, a gente ainda não tem um substituto para o Java. Então, se o Java acabasse hoje, agora, a partir de amanhã não tem mais Java, a gente não iria conseguir mais peticionar. Suspende prazo? Vai papel? Eu não sei. A gente está discutindo isso com o TJ. O presidente da OAB, Dr. Marcos da Costa, está preocupado com isso, tem trabalhado firme e duro nisso. O presidente do Tribunal de Justiça, que é o Dr. Dimas agora também, para que a gente solucione junto com a equipe de informática de lá e da Softplan, que é a empresa, no caso do ESAGE, do TJ, para que a gente solucione esses problemas, para que quando o Java não existir mais, a gente tenha uma solução. Tá? Por enquanto está funcionando, envia as petições normais. Teve algum problema com o processo eletrônico? Mande na comissão do Fórum Permanente. Quer participar do Fórum Permanente? A gente está precisando de braço. É muito difícil você dar conta de 350 mil advogados que podem ter problema com o processo eletrônico. A gente precisa de ajuda. No começo eu falei, o problema da OAB é de vocês e o problema de vocês é da OAB, porque nós somos um só. Eu acho que essa ideia de um só, a união nossa tem que permanecer muito, muito forte. É por isso que o Dr. Marcos teve aquela vitória estrondosa, porque tem união, ele pensa na advocacia. E a gente precisa de vocês. Para quê? Para que o processo eletrônico não fique, vamos imaginar assim, de baixo para cima. O tribunal fala que é isso, a gente tem que cumprir. Não, a gente tem que participar desse debate. Então precisa que vocês, quem quiser participar depois, até aqui agora, se quiser me dar um cartão, eu já anoto, levo para a comissão, para aprovação de nome. Tem que ter alguns requisitos lá, um tempo de OAB, etc. Ah, mas eu tenho 6 meses de OAB. Tudo bem, pode vir. A gente coloca na comissão, às vezes não como consultor, mas como membro para ajudar. Tem facilidade com o processo eletrônico, a gente precisa para que a comissão continue a funcionar. E na questão previdenciária a mesma coisa, que é o meu métier, é o que eu gosto de fazer. Não que eu não goste de processo eletrônico, eu gosto também, mas é que direito previdenciário eu falo mais. Tal. Então eu também estou à disposição. Mandem um e-mail no hammer@hammer.com.br. Adicionem no Face, que às vezes fica mais fácil também, né? É Rodolfo Hammer, só tem... Você vai achar 2, o meu pai Jorge Hammer e eu Rodolfo Hammer. Adicionem lá para a gente poder conversar e o que vocês precisarem, estou à disposição. Quero agradecer o senhor pela paciência de eu falar muito, a doutora Helenay, doutor Américo e todos aqui presentes para estar aqui hoje, quarta-feira, às 9 da manhã. Fiz questão de começar às 9h30 da manhã, porque eu acho que quem chega no horário tem que ser privilegiado. Então, como a maioria chegou às 9h30, eu quero parabenizar vocês, porque a gente sabe que está trânsito, hoje já teve uma greve de avião, está saindo uma bagunça geral. E a gente estava aqui para tentar aprender um pouquinho mais, eu aprender com vocês ouvirem eu falar aqui. Espero que eu tenha correspondido. Estou à disposição para que vocês precisarem. Obrigado.